paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 24, dos versículos 1 até o versículo 4. Antes de fazermos a leitura, eu quero te convidar a seguir o meu canal aqui no YouTube e também para ativar a notificação, para que você seja informado assim que o novo vídeo for colocado aqui no canal, tá bom? E se você está sendo edificado, compartilhe para que mais pessoas possam também ser alcançadas por essa poderosa palavra. Amém? Vamos à leitura? Livro de Jó, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 4. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, visto que do Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias os que o conhecem. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam-se do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Queridos, chegamos ao capítulo 24 do livro de Jó e aqui nós temos uma continuação do relato do capítulo 23 e nesse capítulo em específico, Jó vai mostrar a sua visão do comportamento do homem ímpio e vai ainda defender que muitas vezes este tem uma vida prolongada ou uma vida longa, ainda que esta é passageira. Jó reconhece que a vida do homem nesta terra é passageira. Por mais que ele viva, ainda é passageira. Porque, comparando-se com a eternidade, o tempo que nós passarmos aqui ainda é passageiro. Por mais que nós vivamos, como alguns têm o privilégio de alcançar uma centena de anos, ainda assim, comparado com a eternidade, isto é um passo ligeiro. Meus queridos, então nós vamos ver nesse capítulo 24, Jó mostrando que como um ímpio se comporta no seu caminho. Praticamente todo este capítulo, Jó vai trazer uma declaração de como são as atitudes tomadas por um ímpio. Olha só como ele vai dizer: há aqueles que removem os limites, ou seja, são desonestos e passam a possuir propriedades alheias, ou seja, há aqueles que sabem qual é o seu limite e vai além, assim usufruindo para si, usurpando para si aquilo que não lhe pertence. Jó vai dizer também: roubam os rebanhos e os apacentam. Então Jó está mostrando na sua visão como é o comportamento de um homem ímpio. Agora, uma coisa que é muito intrigante e às vezes nós não entendemos é o que Jó vai declarar neste versículo 3. Ele vai dizer: levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Ei, quando Jó coloca essa expressão da questão do órfão e a questão da viúva, isso é algo que traz um agravo muito grande para aqueles que entram em questões com pessoas que estão nessa classificação, nesse grupo. Por quê? A Bíblia mostra que é um grupo de pessoas que precisa ser cuidado por outros. E Jó está declarando que o ímpio, ele não se preocupa com isso, mas
o ímpio, ele leva o jumento do órfão, ou seja, o pouco que o órfão tem, o ímpio ainda vai lá e tira. Ele vai dizer ainda, olha, toma em penhor a viúva do boi, ou seja, ele vê que a viúva está em necessidade e ele empresta para a viúva para atender a sua necessidade, considerando que, em garantia, aquilo que a viúva possui passará a ser de sua posse. Para quê? Para que este não fique em prejuízo. Mas qual deveria ser o comportamento então? Eu deveria pegar o meu recurso, e emprestar para a viúva com o risco de não receber? Não. Qual que seria o comportamento correto? Deveria ser atendida a viúva sem que fosse por meio de empréstimo. Porque a Bíblia vai nos mostrar que aqueles que socorrem os necessitados emprestam para o Senhor. Ou seja, aqueles que socorrem o necessitado, estes estão fazendo um investimento em Deus. Então as pessoas têm uma visão tão pequena e pensam, eu preciso socorrer essa necessitada, essa viúva, esse órfão, mas eu não posso ter prejuízo. Então, Jó está dizendo que há estes que tomam penhor, o boi da viúva, ou seja, o pouco que aquela pessoa necessitada tem, esse que é ímpio ainda tem o seu coração voltado para passar para si o pouco que aquela outra tem. A gente percebe isso claramente nas Escrituras, quando Natã ele foi contar uma história para Davi, quando Davi havia pecado, e ele foi dizer para Davi naquela história fictícia, que havia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, mas que ao receber um visitante na sua casa, ele foi lá no seu vizinho que tinha só um animalzinho que era de estima, que vivia dentro de casa como se fosse parte da família. E este pegou aquele animal e ofereceu como uma refeição para o seu visitante. A reação de Davi foi a indignação, porque isso aqui foi o que Davi enxergou, que aquela pessoa havia deixado de usar os seus próprios recursos para usar um recurso alheio, e trazendo então isso como um sentimento de indignação. Mas isso demonstra exatamente isso aqui que Jó está colocando. Às vezes nós precisamos estar atentos, pois Deus pode colocar órfãos e viúvas em nosso caminho para ver como é o nosso pensamento. Então, meus queridos, Jó, ele vai mostrar não só isso, mas cada versículo desse capítulo mostra como é que Jó tem observado o comportamento do ímpio. Mas olha só como é que ele vai concluir este capítulo, mostrando que, apesar de tudo isso, mesmo o homem tendo uma vida longa, o final é que pode ser tenebroso. Ele vai dizer: por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Ei, olha que interessante. Jó vai dizer assim, olha, são abatidos, encerrados com todos os outros e cortados com as pontas das espigas. Sabe o que essa expressão quer dizer? A ponta da espiga, quando ela é cortada, não é para ser utilizada, mas é para ser lançada fora. Isso que Jó está dizendo. O ímpio, ele pode viver fazendo tudo isso livremente por uma vida longa, mas no final, é na hora da colheita que o problema surge. Por quê? Jó está dizendo, no final, na hora da colheita, comparando o ímpio com uma espiga, ele vai ser como a ponta que é cortada
cortada e lançada fora. Porque o corpo do milho é proveitoso, mas a ponta geralmente é onde estão aqueles bichinhos, é onde estão ali a parte inutilizável. E Jó está declarando que assim é também o ímpio, como as pontas das espigas que são cortadas, porque não tem proveito, porque é lançada fora. Então, Jó vai nos mostrar que o ímpio pode fazer muita coisa, pode ser bem sucedido em muitas coisas, mas o seu final geralmente é tenebroso. Mas nós sabemos que todas as pessoas podem em algum momento da sua vida serem ímpias, mas a oportunidade de mudar de lado está disponível para todas as pessoas. Basta apenas alcançar o caminho. E o caminho ainda está disponível. A porta ainda está aberta. Obviamente que vai chegar um momento que ela vai se fechar, mas hoje ainda está aberta. Amém? Espero que você esteja andando por este caminho e passando por esta porta. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.